Fala, Fogão! Fim da 20ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Derrota por 1-0 para a equipe do Bahia, num jogo em que a gente tem muito a lamentar sim, a penalidade marcada no último lance. Mas nem por isso a gente tem que esquecer a péssima partida que o Botafogo fez ao longo de todos os 90 minutos mais acréscimos. Em hipótese alguma, a gente pode deixar que esse pênalti mal marcado, revisado no VAR inclusive, e mesmo assim uma má decisão mantida, que ele seja justificativa para a gente esquecer simplesmente tudo que o Botafogo não fez durante a partida. A gente que teve apenas 2 lances de perigo ao longo dos 90 minutos, um na primeira etapa, numa bela jogada em que o Babi achou o Nazário na entrada da grande área, mas o jogador, com aquela indolência típica do Nazário, chuta de qualquer maneira, nem acerta a meta do Douglas. E na segunda etapa, num contra-ataque puxado pelo Calu, que estica um pouquinho a bola para o Davi Araújo, que chega atrasado e o Douglas consegue abafar. Fora isso, o Botafogo não fez absolutamente nada. Foi uma partida muito, mas muito ruim, tanto do Botafogo quanto do Bahia. Acredito que o torcedor do Bahia possa discordar comigo em relação ao pênalti, e já eu vou comentar sobre essa questão do pênalti, mas não dá para discordar de que o jogo foi horroroso por parte do Bahia e por parte do Botafogo. Inclusive aqui, o lance do Saulo, aquele frangaço que seria, mas que foi corretamente anulado porque teve a falta na origem da jogada, aquele lance do Saulo exemplifica bem o que foi essa partida. Foi uma pelada, e uma pelada daquelas muito ruim. O gol que o Saulo tomou, inclusive, é típica de pelada quando um cara vai pro gol, não quer agarrar e toma um gol de sacanagem. Essa é a grande realidade. O Saulo vai naquela bola igual a tartaruga, lento que só, a bola vem na direção dele, sem dificuldade, ele erra na pegada da bola, essa bola faz aquele efeito, vai entrando, e quando a bola já entrou, é que o Saulo tem a reação de olhar onde é que está a bola. Então foi realmente um gol de pelada, foi anulado corretamente, mas a gente tem que fazer esse destaque. Não dá para simplesmente ignorar esse lance do Saulo. Dá pra gente falar sinceramente que o Saulo não dá nem para ser considerado goleiro profissional. Porque independente do tempo que ele não atua, aquilo ali não é um gol que um goleiro profissional, ainda mais de time de Série A, tem que tomar. Sinceramente, aquilo ali é uma palhaçada completa. Ainda bem foi anulado corretamente, teve a falta do Nino Paraíba, mas olha, o Saulo eu vou te contar. Foi um jogo muito ruim, que se desenrolou muito de acordo com o que era esperado, as duas equipes tentando atacar pelos lados do campo, o Bahia insistindo no Nino Paraíba, eventualmente no Juninho Capixaba, e o Botafogo muito pelo lado do Kevin, já que o Vitor Luiz simplesmente não sabe o que é subir para o ataque. Essa é a grande realidade. Em diversos momentos, o Vitor Luiz tem a possibilidade de fazer a ultrapassagem para dar a opção de enfiada de bola, mas ele não avança. O Vitor Luiz dá a bola no cara que está aberto aqui, antes era o Guilherme Santos, depois o Davi Araújo, e ele simplesmente para, ele não avança. Isso congela o time do Botafogo, já que a gente não consegue trabalhar essa bola por dentro, é sempre pelos lados do campo. Pelo lado do Kevin, quando ele chega no ataque, é uma desgraça completa quando ele vai para cruzar. Simplesmente o Kevin não consegue acertar qualquer cruzamento. O melhor cruzamento na vida do Kevin, vestindo a camisa do Botafogo, foi na partida passada, com a perna esquerda, quando o Pedro Raul cabeceou e o goleiro do Cuiabá fez aquela defesa. Você deve lembrar desse lance. Foi o melhor cruzamento do Kevin vestindo a camisa do Botafogo. O lateral direito fez o melhor cruzamento dele com a nossa camisa, com a perna esquerda. Fora isso, o Kevin é uma negação quando chega na linha de fundo. Ele até apoia bem, ele chega ali ao lado da grande área. Mas de que adianta você chegar ao lado da grande área se você não consegue caprichar no passe, no cruzamento? Não adianta de absolutamente nada. E vou te falar, o Gustavo Cascardo deve ser uma porcaria. Porque para ele ser reserva de um lateral que não consegue acertar um mísero cruzamento, é porque o cara deve ser muito, mas muito ruim. Em relação ao pênalti, aqui dando um destaque para esse pênalti marcado no fim da partida, vale falar o seguinte, aquilo dali não dá para você falar que é pênalti, seja você torcedor do Bahia ou de qualquer outra equipe. Quando uma bola desvia na coxa e o braço do seu zagueiro está numa posição natural, Marcelo Benevenuto estava com a posição do braço completamente natural, não dá nem para discutir isso. A bola desvia na coxa, bate no braço. Bateu no braço? Com toda certeza, isso aí o replay mostrou. Agora, nesse desvio, não dá para você marcar a penalidade. E o torcedor do Bahia que vai afirmar categoricamente foi pênalti sim,
lembre muito bem desse lance quando tiver um lance contrário à equipe do Bahia, porque vai acabar acontecendo. Um pênalti pode ser marcado na mesma circunstância. Então, se você acredita que esse lance do Benevenuto foi pênalti, quando acontecer contra, não dá para você reclamar. Porque, sinceramente, a gente tem que ser muito honesto quando é pênalti e quando não é. Quer um exemplo? Na minha concepção, aquele lance do Nazário, que o time do Botafogo pediu pênalti e que, inclusive, foi revisado no VAR, na minha opinião, aquilo dali realmente não é pênalti. Não é porque seria a favor do Botafogo que eu tenho que enxergar pênalti em qualquer lance. Ali, pra mim, foi um lance realmente que segue o jogo. Porque o Nazário coloca a perna para poder fazer aquele giro, mas ele colocando a perna daquela maneira, na frente do zagueiro do Bahia, ele busca o contato. Então ele provoca o contato do zagueiro do Bahia, na minha concepção. De repente vai ter muito torcedor do Botafogo criticando o que eu tô falando aqui. Mas pra mim, aquilo dali não é pênalti. Porque o Nazário buscou o contato colocando a perna daquela maneira na frente do zagueiro. Se fosse, de repente, um toque do zagueiro com o Nazário fazendo o giro natural, sem buscar colocar a perna daquela maneira, seria pênalti. Se o zagueiro do Bahia, de repente, deixasse a perna para poder pegar e dar o rapa no Nazário, seria pênalti. Mas da maneira como foi, na minha concepção, aquilo dali não é penalidade. Da mesma maneira que o lance do Benevenuto também não é. Então a gente tem que ser muito honesto analisando esses lances. Não é porque é a favor do meu time ou é contra o meu time que eu tenho que ter aquela opinião engessada. O lance do Benevenuto para o torcedor do Bahia, que obviamente quer ver a vitória do seu time do coração, vai falar, foi pênalti. Mas vai acontecer contra em algum jogo. E quando acontecer contra, todo mundo que acha que esse tipo de lance é pênalti, não pode reclamar. Essa é a grande realidade dos fatos. Acontece a favor, acontece contra. Hoje foi a favor, daqui a pouco é contra. Então isso vale para todas as equipes. E o Botafogo tem muito a lamentar sim, tem muito a reclamar sim em relação a esse lance. Agora, conforme eu disse, esse pênalti mal marcado não pode apagar, em hipótese alguma, a partida horrorosa do Botafogo. O Botafogo simplesmente não gosta de praticar o bom futebol. Fica com a bola, chega no campo de ataque, mas não sabe o que fazer com a bola para poder definir bem as suas jogadas. E quando tem a oportunidade, as raras vezes que tem, não capricha. Então não faz o gol. Só que lá atrás, quando você joga dessa maneira, qualquer erro, seja de um zagueiro seu, seja da arbitragem, vai ser fatal. E nesse jogo foi exatamente isso que aconteceu. Se o Botafogo tivesse tido uma movimentação melhor, mais infiltrações, aproximação dos jogadores para poder fazer as triangulações rápidas, se tivesse criado oportunidades ao longo dos 90 minutos, de repente, esse lance no final não teria sido determinante. Então a gente tem sim que lamentar a penalidade, porque foi um lance incorretamente marcado contra o Botafogo, mas a gente não pode aqui apagar essa exibição ridícula que o Botafogo teve mais uma vez. Porque o Botafogo não consegue criar, construir para poder fazer o gol. E quando cria, não capricha. É uma sina que o Botafogo está repetindo ao longo do Campeonato Brasileiro. Um último destaque aqui que eu quero fazer é o Nazário. O Nazário, sinceramente falando, não dá para ser titular jogando da maneira como ele vem atuando. Não tem a menor possibilidade. Em determinado momento do jogo, o Nazário errava absolutamente tudo. Ele fazia ali um domínio, girava, fez o mais difícil. Aí vai acertar um passe de 3 metros, dá o passe no pé do adversário. E isso tem acontecido todo jogo, não é só nessa partida. Se fosse uma coisa isolada, a gente nem falava, fez uma má partida. Isso acontece. Agora tem sido constante. E a titularidade do Nazário não pode simplesmente seguir conforme tem sido. A gente tem que tirar o jogador para ele perceber que ele está vivendo um péssimo momento. Se você mantém um jogador que está vivendo um péssimo momento, você premia essa má fase. Essa é a grande realidade. Um outro destaque aqui que vale fazer, antes de encerrar, foi que o Benevenuto, naquele lance que o Saulo falhou, ele também errou. O Fecim faz a finalização, o Benevenuto deixa o Fecim subir como bem quer para ele poder cabecear aquela bola. Tá certo que o Saulo estava cometendo uma falha ridícula, mas isso não pode apagar que o Benevenuto deixou o atacante adversário subir como bem quis. Ele não saiu do chão, o Benevenuto, naquele lance. E você não pode simplesmente deixar o atacante adversário subir como bem entende na bola. Não dá para fazer isso. O Botafogo precisa melhorar muita coisa. E eu acredito, sinceramente, que a primeira impressão do Ramon Dias foi a pior possível.
Porque depois de ver a exibição que o Botafogo teve na noite desse domingo, o argentino deve estar desesperado. Porque olha, vai ter trabalho para poder organizar o Botafogo e a gente sair dessa situação. A gente chega à nossa 5ª derrota no campeonato, mantém lá com apenas 3 vitórias. No critério de desempate, o Botafogo perde para todo mundo, porque o Goiás, na lanterna, não dá nem para ser considerado mais, sinceramente. E o Botafogo consegue essa proeza. É a 2ª equipe que menos venceu no campeonato. Gosta muito de empatar e perde os 2 jogos para o Bahia nessa edição do Campeonato Brasileiro. Vai falar o quê? A gente não pode simplesmente esquecer da exibição e só falar do pênalti. Teve sim esse erro, mas o erro maior foi o Botafogo fazer um jogo horroroso conforme fez. E você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa exibição do Botafogo? Você concorda comigo que o pênalti mal marcado não pode esconder, em hipótese alguma, deixar em segundo plano a péssima partida que o Botafogo fez mais uma vez? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve para poder ajudar o canal a crescer. A gente está com uma meta de 1.500 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.